Então, agora, seres humanos, nós vamos falar de poesia marginal. Beleza? Poesia marginal. Gente, babado fortíssimo. Quando é que isso entra no nosso tio Brasil? Como essa poesia marginal era chamada, esses poetas eram chamados, tá? O mais interessante é que nem sempre eram poetas apenas. Outros tipos de artistas que não eram literatos, vamos assim dizer, eles também se envolveram nesse movimento, sacou? Eles se envolveram nesse movimento. Por isso, essa poesia chegou até a ser chamada de poesia do mimeógrafo, porque eles tinham tanta sede de repassar a informação, a crítica, que eles fotocopiavam e vendiam na frente de teatros, em alguns lugares, né, culturalmente importantes e tal. E tem algo que é muito interessante, que é a ideia de engajamento social, a ideia de se preocupar com a sociedade, de colocar a sociedade em primeiro lugar. Não só essa questão artística propriamente dita, mas o agir em sociedade, beleza? Outro fator que você não pode esquecer é esse período de 1970. Então a galera tá saindo da ressaca de não poder falar do que é social. Não poder falar do que é social. Essa história de que falar de sociedade era igual a repressão. Repressão. Não vale a pena. Então, a grande ideia é que eles separaram, né, as intenções desse texto. Dentro dessa poesia marginal, eu tenho, meu querido, minha querida, subclassificações, tá? A gente tem uma galera que vai trabalhar com a arte plástica propriamente dita. Então, quando a gente fala de poesia marginal, o cara olhar artes plásticas, que doido, velho, né? Você acha isso diferente. Mas a gente tem duas figuras representativas aí, que é a Lígia Clark e o Hélio Oi Ticica. É só você lembrar do Oi Ticica. Oi Ticica, tá? Você lembra assim. Então a gente tem a Lígia Clark e o Hélio Oi Ticica. Isso. Você vai guardar que eles fizeram quadros assim, metendo pau no governo. Só que o povo era lêndia ou fingia que não entendia a ideia do protesto. Beleza? E a gente tem também na música, Luiz Melodia. Aí vem o Tom Zé, tá? Que foram figuras muito representativas nessa época. E às vezes a gente não consegue conectar a ideia social de Luiz Melodia. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, onde a gente encontra, como a gente encontra questões extremamente importantes nas obras deles, tá? A gente vai trabalhar especificamente com o tio Tom Zé, especificamente com o tio Luiz Melodia, com a Lígia Clark, ficou bonito, repeat after me, Clark, isso, e o Hélio Oi Ticica, tá? Nós vamos trabalhar de uma maneira específica aí, tá bom, Lândia? Outro detalhe é quem trabalhou com poesia, poema, essa estrutura que a gente tem chamada texto, né? Aí eu tenho um cara chamado Cacaso, Paulo Leminski, foram figuras que fizeram a diferença, tá? Nessa questão da poesia propriamente dita, da intenção poética. E Paulo Leminski, ele tem uma coisa assim, meio diferente, até em vestibular, de vez em quando ele cai. Ele tem a ideia de criticar a sociedade de uma maneira conjunta, não só a brasileira. Então isso é algo que nele é muito, muito diferente. Então,
com vocês, Poesia Marginal, tá? A galera aí do texto mimeógrafo. Para quem não sabe o que é mimeógrafo, era uma forma de copiar os textos, tá? A copiar textos tipos como infantis. Esses caras começam a fazer quadrinhos, gente. Cuidado com os quadrinhos. Quadrinhos de 1970 no Enem, você pode ter figuras extremamente importantes aí para essa ideia social, beleza? Eu já estou voltando aí com um texto de poesia marginal, analisando junto com você. Beijo, me liga a cobrar, sabe por quê? Porque eu sou rica. Então, a gente vai continuar essa parada de poesia marginal e eu vou trabalhar um cara chamado Paulo Leminski, né, que morre de cirrose hepática. Daí dá para você perceber que os caras não eram revolucionários só em sua intelectualidade, mas na própria vida e tal. E nós vamos ler agora, você vai escutar a voz do Lombardi, basicamente. Você vai escutar o poema e a gente vai fazer uma análise aí sobre o que o Enem pediria, por exemplo, desse texto. Então a gente não vai trabalhar só com o que já passou, a gente já está começando a agir de uma maneira futura aí na vida. Escute esse poema de Paulo Leminski chamado Razão de Ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece. A aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Primeiro a questão que chama a atenção aí é o fato de que ele não está criticando só a ideia social, mas está criticando o próprio fazer poético, né? A própria razão de realizar o poema. E isso acontece em literaturas que a gente conhece como cânones, aquelas literaturas que estão nos livros literários. Então, mesmo esses caras fazendo aquela literatura do gueto, aquela literatura da rua, eles tinham uma certa organização, uma certa prudência pelo fazer poético. E o que chama a atenção aí é que eu tenho, dentro desse texto, uma função da linguagem chamada o quê? Isso mesmo, função metalinguística, que é quando eu uso a língua para falar de algo que lhe é próprio. Então, eu tenho poema falando de poema. Eu escrevo sobre o ato de escrever. Então, nesse caso aí, o Enem poderia te perguntar, por exemplo, que tipo de função da linguagem eu tenho nesse texto. Função metalinguística, tá? E a grande ideia aí que eu tenho também é quando ele pergunta se tem que ter um porquê para se fazer poesia. Antes ele usa situações que são situações extremamente cotidianas. Ele fala do peixe, ele fala do anoitecer, ele usa situações que são cotidianas, situações que são práticas do leitor. Então, de uma maneira indireta, a gente pode inferir nesse texto que o cara está dizendo que a grande ideia de uma poesia marginal é falar do próprio cotidiano. Beleza? Então, cuidado com isso e a gente vem com muito mais informações. Beijo, me liga a cobrar, sabe por quê? Porque eu sou da poesia marginal, eu sou a rica. Um beijo pros manos, um beijo pras trutas, um beijo do quê? Pra quem? Os que gostam de ostentar.
Um beijo pra galera da ostentação, de quem gosta de ostentar, já tem umas pessoas me ajudando. Beijo da galera de Samambaia, Guará, Planaltina, Águas Lindas, Goiás, Setoró, Exposição. E eu quero mandar um beijo pra galera que tem aula comigo. Pessoal Gamal aí, ó, sou Gamal de vocês. Pessoal da Asa Norte. Isso. Eu me amarro em comer aquele açaí perto de vocês. Agora não tô podendo comer muito, mas é muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Tchau, Xuxa. Um beijo, me liga pra você. Gente da Asa Sul, gosto muito de vocês, principalmente porque é sexta-feira. E sexta-feira vocês estão ficando até o último horário, tá? Junto comigo. E isso mexe com o meu útero, isso mexe com o meu coração, isso mexe com todos os meus sentimentos dentro de mim, fora de mim. Gente, eu amo vocês, eu amo dar aula. Pessoal do Bora Vencer, pessoal aí do projeto, né, lá de Águas Lindas, de Goiás. Nós estamos lá também, pessoal da UNB, pessoal de Samambaia da UNB, né? Na UNB da Ceilândia a gente está com um apoio aí muito grande lá. Um beijo, me liga a cobrar, porque eu sou rica. Tchau, tchau.